Meus irmãos, meus queridos, boa noite. Quero desejar uma noite de paz para você, toda a sua família. Que Deus possa assim nos trazer paz nos nossos lares. Eu dou glória a Deus por mais uma oportunidade nesta hora. E nessa oportunidade quero trazer uma palavra da parte de Deus, irmão, aos nossos corações, que se encontra aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 7, que está dizendo assim a palavra. Vamos, irmão, colocar os ensinamentos em prática, guardar as palavras dos nossos corações, que diz assim, a palavra do Senhor. Que aprendam sempre, que aprendem sempre, e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Observe bem, irmão. A palavra está dizendo que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. O que quer dizer isso, irmão? Significa a sabedoria do homem, a sabedoria da terra. Porque eles buscam muitas coisas, muitas invenções para poder pregar a palavra, mas não adianta. Por mais que estudam, mas nunca chega o conhecimento da verdade. Por quê, irmãos? O Evangelho de Cristo é espiritual. Então, essa sabedoria humana, de maneira alguma, vai levar ninguém a Deus. De maneira alguma, irmão, não vai levar ninguém a Deus. Vamos ler ainda no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1 e o verso 7 de 1 Timóteo está dizendo assim: querendo ser doutores da lei, observe bem, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirma. Olha aí, irmãos, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirma. Aí está pregando, dizendo eles que está pregando o evangelho, ainda confirma no seu peito, bate, pula, que está fazendo certo, mas não está, porque buscas a sabedoria do mundo, da terra, dos homens. Por mais que estudam, mas nunca chega o conhecimento da verdade. É assim mesmo, irmão. Vamos provar isso lá no livro de João. Vamos para o livro de João. João 3,9 está dizendo assim, vamos ler. João 3,9 está dizendo assim: Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Olha aí, irmão, a prova. Nicodemo, mestre, era sábio, tinha leitura, porque para ser um príncipe, para ser um mestre, tem que ter sabedoria. Mas que sabedoria tinha Nicodemo? Sabedoria dos homens, sabedoria terrena. E não entendia a sabedoria do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, nós devemos estar buscando sabedoria da onde? Da palavra do Senhor. Porque o professor, né, que nos ensina a verdade é o Espírito Santo. Mas eles buscam a teologia para pregar a palavra. E Jesus disse: quem fala de si mesmo
busca a sua própria glória. O professor da teologia do verdadeiro cristão é o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, a qual Jesus nos deixou bem claro, irmão. Deixou bem claro isso. Está lá no livro de Mateus, quando Jesus Cristo enviou aos seus discípulos a pregar e anunciar o Evangelho. Talvez os discípulos ficavam, às vezes, tímidos, porque não tinham o entendimento, não tinham sabedoria para poder pregar a palavra. Mas Jesus disse, vós não temem no que dizer, no que falar, porque não são vós que falam, mas o Espírito Santo é quem fala em vós. Então, assim, irmão, o verdadeiro pregador, ele não procura a teologia para pregar a palavra de Deus, porque o professor é Jesus. E quem busca a teologia para pregar, para ser um pregador da palavra, não tem confiança no Espírito Santo. Não acredita no Espírito Santo. Porque se acreditasse, buscava da palavra, acreditava na palavra que está escrito. Não buscava teologia para pregar a palavra. Busca e faz tudo errado. Bate no peito, afirma que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Porque não é sabedoria que vem do alto, sabedoria terrena. E tudo isso se acaba, irmão. Vamos buscar de Deus sabedoria, porque a sabedoria de Deus vai permanecer para sempre. Por quê? Porque o salvo vai viver eternamente. Por isso, meus irmãos, observe bem, Nicodemo, doutores da lei, né? Nicodemo, mestre de Israel, mas não entendia o conhecimento da sabedoria do Espírito Santo. Por isso, não busque as coisas do mundo, não coloca as coisas do mundo, não coloca, irmão, nada material no espiritual, porque o Evangelho de Cristo é espírito, é espiritual, não é coisas terrenas. E por isso, muitos vão perecer, porque não procuram entender os ensinamentos de Jesus. Que Deus te dê uma noite de paz e te abençoe. É isso, irmão, que eu quero passar para vocês, para que vocês aprendam, porque é assim que eu estou aprendendo. E quero que você também aprenda o verdadeiro Evangelho de Cristo. Eu não estou, irmão, não vou pedir, né, forçar, que nem muitas igrejas que existem por aí que diz que a igreja força a pessoa, você tem que aceitar, você tem que aceitar. Agora ninguém sabe que Jesus é quem está oferecendo às pessoas, né? Mas eu te digo, leia a Bíblia, procura entender, vê os vídeos que se passam no YouTube, né? Que tem canal lá da Igreja de Deus, você pode observar, pode comprovar os vídeos, a pregação da Igreja de Deus, e você vai ver se o ensinamento se está de acordo com a palavra de Deus. Que é isso que tem que ser, irmãos. Que se não tiver de acordo com a palavra de Deus, com o ensinamento de Deus, faz que nem Cristo disse, deixai-o, porque são guias cegos. Mas eu lhe confirmo que o verdadeiro evangelho que Cristo ensinou, que os apóstolos ensinou, você vai encontrar o ensinamento da Bíblia na igreja de Deus. Porque é essa que está na palavra e é essa que todos têm de ser membro, porque é um só corpo. E esse corpo se chama a igreja de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Que você e sua família tenham uma noite de paz. Fica na presença e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até lá, meus irmãos. Fica na paz.